Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 119. Catalepsia e também ressurreições, a Gênesis capítulo 14. Então, dando-se sequência. Calma que nós vamos chegar lá. Se nós vamos chegar lá hoje, nós vamos chegar no próximo dia. Porque tem muita coisa, gente. As coisas não é assim, não é? Né? Então, o que é doença? O que é doença, Luiz? Aqui na Terra, o conceito de não doença e o conceito de doença, né? Então nós sabemos. Então, aqui na Terra, o conceito de doença é ausência de saúde. Mas de acordo com a doutrina dos espíritos, o que significa doença? O que é doença? De acordo com a doutrina dos espíritos, é ausência de saúde. Doença é ausência de saúde. Mas não saúde física. Saúde psíquica, saúde mental. Mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. É ausência de doença, mas doença da alma. Até porque existe o inverso. Então, muitas pessoas, mesmo sem doença nenhuma, físicas, elas se encontram enfermas espiritualmente. E muitas pessoas que não têm doença nenhuma, elas encontram na situação inversa. Então, o que é doença? Ausência de saúde. Mas saúde espiritual. Porque tem pessoas que estão com câncer e estão felizes, redimidas. E o contrário também. Então não é preciso rever esses conceitos? Agora, no liberalismo que existe aqui na Terra, agora montado pelas trevas, né? Enfim, aqui na Terra encontra-se um liberalismo. Esse liberalismo é liderado por trevas, pelas trevas, pelo anticristo. Infelizes desses que se entregaram ao liberalismo vão ser recambiados para outros planetas bastante primitivos. Infeliz desses que se apegarem aos sistemas que estão na liderança do mundo. Vão se afundar também junto com eles. Então, nada melhor que a paz de espírito. E a paz de espírito, você encontra-se no dever cumprido,
mediante os desígnios das leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você pode me dizer então, mas então quer dizer que Jesus não curou ninguém há 2000 anos atrás? Curou sim. Nós não dissemos aqui 100%, 90% que foi curado fisicamente por Jesus voltaram a se enfermar. Não voltou? Se enfermou novamente. Por quê? Porque caiu na gandaia de novo, a doença estava no perispírito, que é o modelador da forma, eclodiu na matéria física de novo. É natural isso aí. Faz parte das leis. Foi dada uma nova oportunidade, né? Uma nova concessão ao indivíduo. Ele abusou? Ele mesmo que se afundou. Aqueles 10%, eles foram curados espiritualmente, porque eles colocaram em prática os desígnios de Deus trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Quase que eu faço uma borboletinha aqui, é evoluir. Ela passou, eu dei um tapinha nela. Então eles entenderam o sentido da cura. E nós vemos tantas pessoas nesse século desesperada, correndo atrás da cura da matéria física. Ô Luiz, mas a doutrina dos espíritos nos diz que é preciso cuidar do corpo e do espírito. Isso é psicologia, gente. Espiritismo é psicologia também. É filosofia, é psicologia. Mas como assim, Luiz? Explica. Nós não podemos nos esquecer, entendeu? Que é preciso cuidar do corpo e do espírito. Mas, com todo respeito, quase sempre todos aqueles que se preocupam mais com a matéria acabam se esquecendo da alma. Então é preciso trabalhar em comum acordo. A pessoa precisa, para a autolapidação de sua alma, ela precisa de algumas coisas fisicamente que a incomoda. Ela precisa lá de uma artrite, de uma artrose, de uma osteoporose, ela precisa de uma fibromialgia, ela precisa de... Você entendeu? Ela precisa. Então, ela vai se tratando na medicina e se tratando no espiritismo e auto-se evangelizando. É onde ela obtém a cura da alma. Não corra atrás de cura de corpos físicos. Procure se resignar. Não vou dizer para você assim, como eu digo a mim mesmo, graças a Deus que eu estou com isso no pulmão. Não vou dizer isso não, porque cada um é cada um. Mas não se assuste, não se preocupe. Trabalhe a tua mente, porque o retorno à paz espiritual é inevitável. E é um dever, uma responsabilidade nossa retornar melhor que quando aqui nós chegamos. Ou nós vamos retornar à paz espiritual pior. Então, Ai, Luiz, dá sequência. Não, mas nós estamos dando sequência. Faz tudo parte da programação aqui.
Não tem nada disso, né? Vamos entender algo aqui. Nós acreditamos que Deus é soberanamente bom e justo e criador de todas as coisas. Ele criou a natureza e as suas leis. E a lei natural diz que a morte do corpo físico é irreversível. Nós já esclarecemos isso, né? Aqueles fanáticos. Ah, mas para Deus tudo é possível. Deus vai se preocupar em provar o teu poder. Jesus vai se preocupar em provar para nós o poder deles, restituindo um corpo perecível. Jesus nos traz o elixir que sustenta a nossa vida e consola o nosso eu por toda a eternidade. Quando o Consolador prometido por Jesus nos ensina a autocura. Eu que devo me curar. Como? Sendo hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Eu que devo me curar. Não é responsabilidade de remédio, por mais que nós devemos buscar os médicos, mas é a reforma íntima, é a melhora interior. Essa é que é a verdadeira chaga que trazemos no nosso interior. Sendo Deus soberanamente bom, justo, olha só, ele precisaria ferir as próprias leis que criou para mostrar para esse povo que eu sou poderoso, eu vou ressuscitar todo mundo. Ele está ferindo aquilo que ele criou. Ele está caindo em contradição com ele mesmo. E a doutrina nos ensina que as leis de Deus são imutáveis, não sujeitas a mudanças. Diferente do homem. A lei do homem é mutável, sujeito às mudanças. No entanto, você vê quantas Bíblias não existem por aí. Quantos dogmas não existem por aí. Bíblia de fulano, Bíblia de Bertão, né? Mas tudo interesse. As leis da natureza para provar alguma coisa? Acreditamos que não. Acreditamos firmemente que não por isso. O Espiritismo nos ensina que o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, não ressuscitou. O Espiritismo nos ensina isso. Você se lembra, no vídeo anterior, alguma das fases da ressurreição da alma, do conhecimento, da autoevangelização? Você vai ver muita coisa pela frente ainda. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitou. A palavra ressurreição significa voltar à vida.
E isso não foi bem compreendido pelas pessoas logo após a crucificação. Essa volta à vida, nós podemos entender como a reencarnação, pois para aqueles homens era mais fácil entender a vida física do que espiritual. Aqueles homens dos que mantinham os sistemas em pé. Por isso, então, essa confusão, então, para eles, o conceito de vida era quando a pessoa estava aqui na Terra e voltaria à vida. Olha só para você ver. Os teólogos medievais interpretaram a passagem da ressurreição de maneira errada. Ou talvez, tenha sido proposital. Não sabemos. Mas, para eles, a volta à vida seria no mesmo corpo que já havia morrido, e não em um novo corpo através da reencarnação, como de fato é. Cristo não ressuscitou, mas Cristo não morreu. Ninguém morre. Nós não morremos, pois somos espíritos imortais. O corpo, sim, pode morrer, mas o espírito não morre. E nós ainda voltaremos à vida material através de várias reencarnações que ainda nos esperam. Mas como nós podemos explicar a questão do corpo do Mestre? Não está presente no sepulcro. Quando Maria Madalena lá chegou, como nós podemos explicar isso? Há duas versões, sem ser essa da ressurreição, de que ele ressuscitou. Nós sabemos que após a crucificação, José de Arimateia, isso é importante, hein? Porque José de Arimateia, ele era um seguidor de Jesus, um homem rico, senador e membro do Sinédrio. E ele aparece nos 4 evangelhos. Então, após a crucificação de Jesus, José de Arimateia conseguiu a permissão de Pilatos para levar o corpo de Jesus para o sepulcro que pertencia à família dele, de José de Arimateia. Era uma gruta aberta na rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Ainda, os homens do Sinédrio colocaram homens guardando o sepulcro, pois eles temiam que os seguidores de Cristo roubassem o corpo, para depois espalharem que o Mestre havia ressuscitado. Olha só que armação. Cumprindo assim a profecia. Agora você observa a sabedoria de José de Arimateia. Ele procurou preservar o corpo do Cristo,
A intenção dele era preservar o corpo do Cristo, porque assim, né, se eles roubassem o corpo do Cristo, aí sim, olha só, roubasse o corpo para depois espalharem que o mestre havia ressuscitado, cumprindo assim a profecia. Então a primeira versão diz que José de Arimateia sepultou Cristo às pressas naquele túmulo, né? Pois o sábado sagrado dos judeus já estavam chegando e durante o sábado das pessoas não realizavam nenhuma atividade. Então as pessoas no sábado não realizavam nenhuma atividade. Então, lembrando, né, que Cristo desencarnou na sexta-feira à tarde e os judeus já começavam a guardar o sábado ao pôr do sol de sexta-feira. Agora eu te pergunto uma coisa. Quais destas duas versões, ou de centenas de outras versões, são as verdadeiras? Você acha que no terceiro dia, essa é a primeira, você acha que no terceiro dia do domingo de manhã, a terra treme e um anjo desce do céu e afasta a pesada pedra da porta? Os soldados ficam assustados e caem ao chão. Quando conseguem se refazer, eles correm até a cidade. Naquela mesma hora, Maria de Madalena e mais alguns amigos do nosso mestre Jesus correm ao túmulo com aromas para ungí-lo. No caminho, elas indagam como vão fazer. Então você entende que aqui, quando as mulheres chegaram ao túmulo, já não encontraram mais o corpo de Jesus, e sim apenas um anjo ali sentado que levou o conhecimento delas: vá e anuncie. E a segunda versão é a versão de José de Arimateia, que era, né, um seguidor de Jesus, um homem rico, senador e membro do Sinédrio, né? E que pediu a Pilatos, né, permissão para que ele pudesse pegar o corpo de Jesus e sepultar num túmulo da família dele, porque ele tinha medo que os judeus roubassem o corpo do Cristo. Por quê? Né? Então eles temiam que os seguidores do Cristo roubassem o corpo para depois espalharem que o mestre havia ressuscitado, cumprindo assim a profecia, porque existia uma profecia que foi anunciada, que tudo aquilo aconteceria. Então José de Arimateia, ele pediu a Pilatos: permita que eu, né, eu mesmo, né, sepulte o corpo de Jesus para protegê-lo dos saqueadores de corpos, os judeus. Ia lá e
surrupiar o corpo do Cristo. Qual dessas duas versões você acha que é a verdadeira? Pronto, agora fica por conta de você. Posso dizer uma coisa para você? Com toda sinceridade? Nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Mas eu peço a tua bondade, a tua gentileza, que me conceda a oportunidade de deixar para o dia seguinte, porque no dia seguinte eu vou te mostrar a verdadeira realidade do que aconteceu com o corpo do Cristo. Eu te prometo, tá aqui na minha mão. Eu te prometo, se eu não começar te mostrando o que aconteceu, você pode deletar tudo que você já curtiu aí no nosso canal. Eu te prometo que eu vou começar te mostrando no próximo vídeo, no próximo dia, o que aconteceu com o corpo do Cristo. Porque se não aconteceu nessas histórias que nós acabamos de narrar, então o que aconteceu, meu Deus? Mas é tão interessante que você vai se apaixonar por esse próximo vídeo que nós vamos narrar no próximo dia.